Bom, a gente está assim caminhando já para o final da sabatina. Alexandre, eu queria fazer a última pergunta falando o seguinte: há um debate amplo sobre descriminalização das drogas. Muito se vê na opinião pública pessoas a favor da legalização e da descriminalização. Eu queria saber de você qual que é a sua visão desse assunto e que impacto isso teria no combo, não só na descriminalização, mas também nos fatores sociais, educativos e socioeconômicos dessa descriminalização e dessa legalização. Olha, assim, tudo que a gente falar é conjectura. E eu vou dizer por quê. Todo mundo que defende posição A e B é argumento de autoridade, etc. Por quê? Ah, mas eu vim em outro país. Bom, aqui não é o Uruguai, aqui não é a Holanda, aqui não é o Canadá, aqui não é o estado do Colorado. Então, assim, a primeira coisa que a gente deveria fazer é aceitar humildemente um experimento e fazer o diagnóstico a partir daquele experimento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ok, façamos o teste, eventualmente com alguma droga não muito letal, tiramos da portaria da Anvisa e a gente vai medir se teve migração de criminalidade. Porque vamos ser bem francos, gente. O crime organizado, se acabasse, se fosse possível juridicamente acabar com o tráfico de drogas e o governo começasse, ou não, olha, economia de mercado, como faz os Estados Unidos, ou o governo plantando maconha, como faz o Uruguai, de uma forma muito equivocada, porque o tráfico aumentou no Uruguai, mesmo legalizado. Porque como ele não consegue absorver a demanda, óbvio que eu tenho mercado paralelo não regulamentado. Então, se de um lado eu aceito a ideia de que a política de guerra contra as drogas foi uma decisão política, veja, a cocaína era um anestésico em 1900. O LSD era utilizado para tratamento de doenças mentais. A maconha era liberada. O cloreto de etilo, o triclorometano, o clorofórmio, o lança-perfume, durante muito tempo, gerações mais antigas contavam que estava no carnaval. São decisões políticas que fazem, por exemplo, que o cigarro seja lícito, que o cigarro de corda seja lícito, que o refrigerante seja lícito. São decisões políticas. As pessoas gostam de tratar tráfico de drogas como um problema de saúde pública. Não é um problema de saúde pública. O problema de saúde pode ser de quem é dependente químico. Mas o tráfico de drogas é um problema patrimonial, de intenção de lucro. Essa que é o X da coisa que a gente deveria colocar em perspectiva. Então, desculpa, o crime organizado, se a gente acabasse com o tráfico de drogas, não vai abrir rede de farmácia e nem de padaria. Nós temos que ter maturidade para ter uma discussão como essa. Eu acho que a gente tem que fazer um experimento, porque a política de guerra contra as drogas não surtiu efeito, a gente fomentou o crime organizado, está todo mundo enxugando o gelo, e eu deveria tentar uma política alternativa. Agora, cravar que esta é a solução, a gente tem que conviver com migração de criminalidade, aceitar como uma sociedade madura que é possível ter outros crimes violentos e se vale a pena ou não isso. Ver até que ponto vai ser a regulação jurídica do Estado e como ele vai lidar com isso para fazer economia de mercado, como está fazendo nos Estados Unidos, deixando a iniciativa privada numa competição que paga tributo, etc, etc. Mas a gente e se discute muito isso sobre a cannabis sativa, que é a maconha. Mais grave do que a discussão da maconha hoje no Brasil é jovens de classe média consumindo de forma indiscriminada droga sintética, que é alterada em laboratório o tempo inteiro. E ninguém está falando muito disso. Muitos morrendo em pronto-socorros, como ninguém conta que ingeriu. Pessoas estão sendo medicadas e interação medicamentosa matando alguém, sei lá, causa mortes, ataque cardíaco, insuficiência respiratória. E a outra epidemia, que vem desde a década de 90, que não tem classe social, não tem cidade, hoje o Brasil inteiro tomado, que é o fenômeno do crack. Aqui sim eu estou diante de um problema de dependência química, de um problema de que é predominantemente um problema social, mas predominantemente um problema de saúde pública. Agora, quem vende o crack, quem vende a droga sintética, esse sujeito tem intenção de lucro.
é uma questão de patrimônio, é uma questão de empreendedorismo ilícito. Então, eu tenho que pensar com muita maturidade os prós e os contras, a história de descriminalizar, etc. Ver, julgar e agir. Fazer política pública com governança significa dizer, eu preciso, para tomada de decisões racionais, equilibradas, serenas, sem argumentos de autoridade, o mínimo de diagnóstico possível, rompendo todos os juízos a priorísticos, tirando fora todos os preconceitos para poder fazer isso. Então, a gente deveria fazer, como outros países fazem, uma experimentação muito localizada e avaliar depois, comparando o período antes e depois, e deixar esse debate, porque, assim, com todo respeito, esse debate tinha que estar no parlamento e não no Supremo. Esta é a ideia do princípio democrático. A discussão deveria estar... Eu não votei em ministro do Supremo. Eu não votei em um magistrado. Eu voto num deputado, num senador, e eu renovo meu voto de tempos em tempos. E essa é a base da democracia representativa. Não obstante eu entender que o Supremo muitas vezes tem boa vontade, boas intenções em relação a essa pauta, e eu sempre digo, o bumerangue da história volta para a tua cara. Hoje, uma pauta sendo discutida no Supremo com uma cultura ideológica X, amanhã muda a composição da maioria, e você que aceitou o precedente de uma pauta progressista vai ter que conviver agora com uma pauta conservadora ou ultraconservadora. Você abriu o leque para que isso seja possível. Como diz o maior penalista da história da Espanha, na minha percepção, Jesus Maria Silva Sanches, ele diz assim, quando você pensar em fazer política criminal, por favor, se inclua. Porque o que não dá é para fazer para os outros. Não, se inclua. Quando você pensar em fazer uma política muito dura, pensa que possivelmente você ou os seus serão investigados. E quando você pensar em fazer uma política criminal muito branda, pensa que você ou os seus potencialmente vão ser vítimas. Nem excesso do Estado e nem proteção jurídica deficiente. A gente precisa achar, na conformação constitucional, a construção de políticas com equilíbrio, bom senso, serenidade e ciência. Como diz o Steven Pinker, é preciso refundar a ideia de iluminismo. Respeito à dignidade humana, razão e ciência.